falar, eu preciso viver Jesus. Muito boa tarde, você que está aí no nosso aplicativo, você que está aí no nosso site. Agora é vez do Facebook, em Papo Maravilha no ar, aquele papo que já estamos acostumados aí todas as semanas, todas as quartas-feiras aí na nossa programação, não é isso, meus irmãos? Então, vamos aproveitar, sair um pouquinho do nosso aplicativo, sair um pouquinho do nosso site e vamos lá. Som e imagem de cinema, tudo em HD, tudo em high definition aí, como diz a Gisele Profeta. Hoje nós estamos aqui com uma personalidade aqui muito bacana, uma pessoa que realmente tem feito a diferença aí na nossa comunidade, ela que vem labutando aí de uma forma muito bacana aí por nós, né? Por nós que muitas das vezes precisamos de um apoio, de uma, como é que eu posso colocar? De um apoio, eu acho que vou deixar dessa maneira, de um apoio, Dona Edilza, que está sempre aí trabalhando com ação social, está sempre aí ajudando o povo como um todo, e por isso eu trouxe ela aqui, para saber um pouquinho dessa história da Dona Edilza, saber como é que tudo começou, porque nós nascemos, crescemos, observamos o mundo como um todo, e identificamos algumas coisas, algumas necessidades e muitas das vezes nós podemos ajudar e não sabemos como. Então nós vamos aprender um pouquinho, vamos ter algumas lições aqui de como realmente começar um projeto, começar a visar mais a nossa população, visar mais a nossa comunidade como um todo, e eu acredito que ela é uma pessoa mais adequada para isso, para realmente abrir a nossa mente para aquilo que a nossa população precisa, os nossos vizinhos precisam, e como você deve iniciar, como você deve realmente se colocar à disposição da população, assim como a Rádio Maravilha se coloca à disposição dos ouvintes para apoiar em qualquer ocasião que seja, tá bom, meus irmãos? Então, programa Papo Maravilha no ar, lembrando aí da participação do ouvinte em 2593-1941, 2593-1941, faça uso dele, né, do nosso WhatsApp, que tá aí na parte inferior da sua tela, aí, é só você pegar o seu celular e calejar os seus dedos aí para fazer a pergunta que você quiser, fazer o comentário que você quiser pelo 2593-1941, e estamos ao vivo, tá bom? Contamos aí com a sua participação na nossa live, deixe o seu comentário, deixa aí a sua pergunta. Estamos em um ano especial, nós estamos em um ano no qual há muita atividade. No ano passado também tivemos bastante atividade, então vamos começar as atividades sociais da Rádio Maravilha a partir de agora. Daqui a pouco tem mês das crianças, aí depois vem uma série de comemorações aí, que talvez nós podemos fazer bastante coisa legais aí, a Rádio Maravilha Rio, junto com vocês, tá bom, meus irmãos? Então, Facebook, vamos lá bater um papo aqui com a Dona Edilza Pimenta. Seja bem-vinda à Rádio Maravilha, Dona Edilza, que possamos realmente interagir aqui com nossos ouvintes, com os nossos telespectadores que já estão chegando aí no Facebook devagarzinho. Seja muito bem-vinda. E a Dona Edilza, carioca da Gema, como é que foi o início da história da Dona Edilza? Eu sou lá da cidade de Niterói. Cheguei aqui no bairro, no nosso bairro, que eu considero hoje meu bairro. Já estou aqui há 40 anos e já estou quase na terceira geração como empresário aqui no bairro, no ramo de ótica.
enfim, já faço até óculos para netos que foram meus clientes anteriormente. Hoje, inclusive, chegou perto de mim um carnê de 1978. Achei curioso. Uma verdadeira relíquia. É um cliente meu, com a minha letra, 1978. Falei, a gente vai envelhecer. Bacana. Mas o que eu estou propondo aqui é o seguinte: a gente está tão próximo das pessoas aqui, nesse espaço de 40 anos, lidando dia a dia. É uma carência aqui, é aquele negócio, eu não vejo assim a evolução da vida como a gente tem em outra, talvez até em outro país, não sei, de cidades. As pessoas sobrevivem, não vivem. A educação, inclusive pela enquete que todo mundo está em busca dessa educação, as crianças estão praticamente abandonadas, assim como o bairro. Então meu propósito é esse, de ver essas crianças tendo pelo menos, que é um direito delas, essa cultura, essa aprendizagem, para aprender por si só, para a gente poder, pelo menos através, eu acredito que seja da educação, que a gente vai dar um freio nessa violência. Então a gente está nesse bairro assim sujo, esse bairro de abandono. Eu acho que é da vontade de todo mundo dar uma mudada nisso. Mas tenho certeza que não serão nem governos, nem políticos que irão mudar. É preciso que a população abrace isso. É preciso que cada um queira essa mudança. Mas querer de fato, querer participar, querer chegar junto. A gente vê uma nova realidade aqui no nosso bairro, entre Piedade, Quintino, Cascadura, quem sabe até mais adiante. Tá certo. Agora, a dona Eudilza, ela disse que adotou o Rio de Janeiro como o lar. Isso. E quando foi que a senhora chegou aqui, a sua primeira visão do Rio de Janeiro? A senhora foi bem recebida de uma forma geral? Ou a senhora realmente chegou aqui e encontrou muitas dificuldades para poder iniciar a vida na sociedade carioca? Certo. A vida que a minha cidade lá de Niterói, ela é muito diferente aqui da cidade carioca, porque lá não existe esse negócio de trem, entendeu? E eu vim aqui, eu vim estudar, eu fiz psicologia na Universidade Gama Filho, que hoje encontra-se fechada e abandonada. Então, se você vem dos anos 80, 90, a realidade desse bairro era inteiramente outra. E uma vez que aqui eu fui estudar a história do bairro, aqui foi um bairro muito próspero, de 50 até 70 por aí, e depois fez nessa curva, cada vez mais decaindo. Então hoje eu encontro com as pessoas, acham que eu sou sonhador, eu acho que não, a gente pode buscar essa realidade sim, porque é uma coisa que a gente vai fazer em prol das nossas crianças. Esse futuro não é para mim, mas é para hoje, quem tem filho aí com seus 10 anos, quem tem neto, o que vai ser daqui a 20 anos? Então eu, por mim, resolvi, estou me propondo vir junto, com quem queira vir junto, aceitando sugestões, fazendo a minha parte. E sei que tem muita gente aí que vai querer abraçar isso. É verdade. E o Rio de Janeiro, como um todo, a nossa região, como a senhora... Estávamos aqui conversando em off e achei muito interessante o interesse profundo que a senhora tem, o conhecimento profundo que a senhora tem, até pelo histórico de trabalho social que a senhora tem aqui com toda a Zona Norte. Vamos colocar a Zona Norte como um todo para que possamos abranger um pouquinho mais o nosso comentário e não ficar somente em bairros. Então, eu percebi, e ficou muito tangível para mim, essa preocupação que a senhora tem pela população como um todo. E a senhora consegue enxergar, por exemplo, vamos falar um pouquinho de saneamento básico, porque nós estávamos falando sobre a chuva que nós tivemos aí entre o final do ano e início do ano, que foi uma chuva torrencial, como há muito tempo não se via, parece que há mais de 100 anos não acontecia, e o Estado estava totalmente despreparado para esse tipo de situação. Só que eu também vi na mídia que esse tipo de situação acontece a cada 100 anos. Me parece que forma uma nuvem pesada no oceano a cada 100 anos, e essa nuvem vem para
o continente. Ela dá uma volta, vai até ali a Baixada Fluminense e volta para o oceano a cada 100 anos. Então, uma coisa que já era prevista. Previsto é. Agora, Então, mas nós percebemos o despreparo da população como um todo. Da população não, dos nossos governantes. E como é que a senhora vê esse despreparo dos nossos governantes? o que eu vejo é o seguinte. O despreparo dos governantes está refletindo na população. Uma questão de descaso, uma questão que o lixo não é direcionado. Aí eu volto a integrar novamente falta de educação. Sim. O Rio não foi feito para jogar sofá, mas jogam. Então a criança não é educada para não jogar papel no chão. Os pais não corrigem. Tudo isso parece uma atitude isolada, mas no coletivo, soma um todo, Sim. faz esse estrago. Agora, a única coisa que valeu a pena em relação à questão da chuva, o governo estava despreparado para isso. Agora, as pessoas mostraram isso, eu pude observar uma solidariedade muito grande. Nessa Sim, muito hora, forte, muito forte. muito forte. Nessa hora eles se juntam. Se pode se juntar, vamos dizer, para correr, socorrer naquele momento, por que não se juntar de uma forma preventiva? Exato. Entendeu? Não, Essa é a pergunta que fica no ar. Não deixar com que a Não. coisa fique em cima da hora. Que fique em cima da hora. Aquele famoso jeitinho brasileiro, né? Exatamente. Deixar tudo para a última hora. Nós temos que Isso. acabar com Tem isso, que acabar com isso. na política Na como política. um todo, né? Porque nós somos refém das nossas autoridades. Nós somos refém. Então, se o brasileiro tem esse hábito, acho que nós devemos colocar pessoas que não têm esse hábito, ou pelo menos tentar transformar quem está lá dentro para um projeto mais futuro, mais futurístico do que nós temos atualmente. Seria isso, dona Edilson? Seria. Eu, inclusive, tive na Colurb. O que acontece? A gente paga os nossos impostos. Na medida que a gente paga os nossos impostos, nós temos que cobrar. Sim. população Eu só não vou pedir para a senhora aproximar mais o microfone da boca. Aí. Mas a população não cobra esses impostos. Sim. Ela não cobra o serviço. Ela reclama com o vizinho. Ela reclama onde não tem que reclamar. Então é preciso... Eu fui lá diversas vezes. E todas as vezes que eu fui, eu não fui com cargo, com ninguém especial. Eu fui apenas buscar o direito e fui atendido. Um direito legítimo. É, o direito O legítimo. cidadão tem que cobrar. Então tem que cobrar. Então essa que é a questão que a população, que eu estou aqui buscando, reiterando, que é necessário uma união, que as pessoas saiam dessa linha de conforto. O que é linha de conforto? É ficar reclamando, sem levar essa reclamação por direito devido. Eu tive uma vez aí conversando com uma pessoa ligada à polícia, que inclusive estava falando para mim, os índices são muito baixos, que as pessoas não reclamam. Hoje é natural ser assaltado e não dar queixa. Hoje é natural você ter uma criança que venha para casa sem aula e não vão lá buscar o porquê. Fica 2 dias, fica 3 dias, mas não cobram. Então, é sobre cobrança que hoje eu estou aqui batendo esse papo com você, Augusto, para ver se, não só no nosso bairro, na toda a Zona Norte, é por isso que a gente tem uma diferença muito grande de Zona Norte para Zona Sul. Sim, Quando você passa para a Zona Sul, parece que você entrou em outro país. Um outro país, literalmente a sensação Nós é só essa. não temos o mar aqui diante dos nossos olhos. Mas temos os mesmos impostos. Né? São pessoas tais como. Então, essa diferenciação é que eu não entendo por quê. Que as pessoas se acostumaram com isso. Então, entendeu? Aí, dentro desse costume da população de não ir procurar a pessoa, como a senhora está direcionando aí, e a Rádio Maravilha também te incentiva a isso, tá, meu irmão? Preste atenção, esse ano tem eleição em outubro, preste atenção na pessoa que você vai votar, mas no site da Alerj, no site das assembleias, tem um e-mail, tem um contato de todos eles. Você pode cobrar, você tem o direito, você tem o dever de cobrar, porque você colocou essa pessoa lá. Então você tem autonomia para cobrar. Se você colocou ele lá dentro, você tem autonomia, tá? E é muito interessante, porque o Brasil parece
que está começando a dar as primeiras engatinhadas nesse sentido de realmente cobrar aquilo que é de direito. Hoje, por exemplo, hoje é dia 23/5/2018, nós estamos vendo um movimento em prol da diminuição do valor do combustível, que é um absurdo, parece a época da inflação, de manhã está um preço, chega à tarde está outro preço, ou de hora em hora está alterando. Eu assisti uma entrevista até de um caminhoneiro, desses que estão aí, ele falou, não posso nem planejar a minha viagem, porque eu calculo uma coisa com o meu cliente, só que quando eu chego no destino, o preço já é outro, então já estou no prejuízo no meio do caminho. E assim as coisas vão aumentando. Então é bem bacana esse início de movimento, não é isso? Não, exatamente. Aí o que você tem aí? A união das pessoas, que é dessa classe de caminhoneiros. Sim. Conseguiram se juntar. Então a gente tem que se juntar de bairro em bairro, que seja até um projeto da Zona Norte se juntando, entendeu? Não é uma questão de ser assim, Zona Norte contra a Zona Sul, não é isso. Não, de maneira nenhuma. A gente, pelo menos, também fazer parte dessa sociedade. É o estado do Rio como um todo, né? O estado do Rio como um todo. Seja Baixada. Você quer ver uma coisa interessante que eu observo às vezes? A pessoa viaja no trem, o comportamento dela é desleixado. Né? Aí eu marco assim até aquele indivíduo. Ele entra no metrô, o comportamento dele é outro. Mas isso é uma realidade. Quem está me ouvindo sabe disso. Isso é uma realidade. Ele passa a falar baixo, ele passa a se comportar. Então, o que eu digo é isso. Não é a gente fazer Zona Norte contra a Zona Sul. Não. É a gente ter os mesmos direitos. Entendeu? As mesmas escolas, os mesmos ensinamentos. Por exemplo, você vê que quando fizeram as obras que acontecem lá de prevenção de enchente, quantas já houveram e nenhuma houve aqui na Zona Norte? Isso, exatamente. Entendeu? Quantas já houveram lá? Aqui não houve nenhuma. Nós aqui da Zona Norte só nos propomos a dar votos o tempo todo. E, no entanto, nós não temos de volta esse serviço. Nós não temos de volta essa atenção dessas autoridades. Mas é a gente que tem que buscar isso como um todo. Quem estiver me ouvindo, que tiver a querer engajar nessa participação, tanto que a Rádio Maravilha fez aí uma enquete, né? Sim, está no ar. Onde a educação parece-me que é a prioridade para todos. E a minha também. Eu acho que vai começar a consertar a partir daí. Exatamente, agradecendo aí a participação do Fábio Lago, Natalina Gaspar, que já estão aí na nossa live. Hoje o assunto é a sociedade. Hoje nós estamos batendo papo aqui no programa Papo Maravilha Rio, com a nossa querida Edilza Pimenta aqui, sobre a nossa sociedade como um todo. Você que tem um problema aí no bairro, você pode fazer aí o seu comentário, você pode pedir socorro aí, que vamos aproveitar essa live aí para realmente fazer cobranças, tá bom? Aproveitem a live aí para fazer cobranças aí aos nossos políticos, às nossas autoridades, que têm o dever, tá, de lhe oferecer saúde, educação, segurança. Então, nós estamos aqui hoje abertos a esses tipos de assuntos, tá bom? Hoje vamos deixar um pouquinho a parte evangélica um pouquinho de lado para comentarmos mais sobre a prática do nosso dia a dia, tá bom, meus irmãos? Agradecendo a participação de Fábio e Natalina Gaspar. Então, nos ajude aí, se você tem alguma dúvida aí concernente a este tema, a oportunidade está aberta aí nos comentários aí da nossa live. Você que está aí no nosso aplicativo, você que está no nosso site, você que está na nossa dial aí, estamos no Facebook ao vivo, som e imagem de cinema, tudo em HD, som em alta definição, tudo de qualidade para você, tá bom, meu irmão? É só você entrar no Facebook a partir de agora e participar da nossa programação Papo Maravilha Rio, com Edilza Pimenta. E você que está aí, você não tem essas opções em suas mãos, você pode fazer o uso também do nosso telefone fixo, do 593-1941, do 593-1941 ou do nosso WhatsApp, 966370605, 966370605. Lembrando para você que está fora do Brasil, o código do país é 55 e o estado é o Rio de Janeiro, então código 21, tá bom, meus irmãos? Porque, dona Edilza, nós estamos, graças a Deus, a Rádio Maravilha, nesses últimos 6, 7 meses,
visualmente nós estamos crescendo em muitos países, inclusive. Nós temos uma série de ouvintes na Europa, agora estamos chegando no México. Então as nossas lives, graças a Deus, têm alcançado aí bastante países. Nós estamos muito bem acompanhados, podemos colocar assim, pelos nossos ouvintes, pelos nossos telespectadores. Então é necessário falar desta maneira, até colocando código de país devido a esse, inclusive Portugal. Mandar um abraço aí para nossa querida missionária Tânia, que fica sempre lá em Portugal, compartilhando todas as nossas lives lá em Portugal e dando bastante visibilidade aqui para o Brasil, para as coisas que acontecem aqui, para a turma de brasileiros, né? E muitas das vezes eles dependem, às vezes, dessas mídias para poderem estar sempre informado das coisas que acontecem aqui no Brasil. E o Fábio Lago diz o seguinte aqui, ó, dona Edilza, ó, política no nosso país está uma vergonha. Não existe mais direito de ir e vir, infelizmente. E ele acrescenta: hoje saímos e se voltamos é pela misericórdia de Deus, diz ele aí, já se referindo aí ao setor de segurança, que realmente está complicado, né, dona Edilza? O setor de segurança está complicado. Eu tive até fazendo uma pesquisa do seguinte: na verdade, não está complicado e está complicado. Agora, a solução vai estar na educação, isso não tem talvez. Se a gente, é um assunto que só vai prosseguir daqui a 10, 15 anos. É igual uma planta. Você planta hoje, você não vai querer fruto amanhã. O que está aí errado, vai caber as leis, vai caber a misericórdia divina, como ele disse, mas nós não vamos poder mudar. Nós temos que mudar o que está por vir. É aí que a gente vai melhorar essa sociedade. Agora, nós também não adiantamos a gente cobrar dos políticos. Somos nós que, vamos dizer assim, estamos anestesiados. Sim. Diante de uma situação que cada vez está mais degradante. É o que eu falei anteriormente. Estamos numa zona de conforto, que agora está incomodando. Eu costumo dizer, dona Edilza, que é muito fácil botar a culpa em terceiros. Exatamente. Mas isso. Por que terceiros, no caso da sociedade, não cabe essa situação de terceiros? Porque, como eu disse aqui no início da programação, quem é que põe o cara lá? Quem é que põe a pessoa lá? Então, o terceiro, no que se refere à sociedade, não cabe. Não cabe. Então é você. A culpa é sua, a culpa é minha. E nós temos que ter coragem de assumir exatamente, isso. Eu confesso. E de mudar. Eu confesso que o governo que caiu, eu ajudei a colocar lá. Eu também ajudei. Então, foi um arrependimento. Porque eu tinha uma segunda opção, que era mais cabível a mim, só que eu achei ele bonitinho, mas popular, bacaninha, tinha uma mensagenzinha paz e amor, e acabou me convencendo, e eu confesso que me arrependi amargamente. Pelo que nós estamos vendo hoje aí, olha só a que ponto o Brasil chegou. Um presidente na cadeia. Então, país à parte, segurança é uma coisa que nós, brasileiros, nós cariocas, devemos ajudar a cuidar também. Porque segurança cabe a mim, cabe a você. Inicialmente, você tem que ter cuidado. Tá? Porque a bomba já explodiu. A bomba já explodiu. Bomba já explodiu. A gente tem que ter esse direito de ir e vir. Eu concordo aí com o rapaz. O direito tem que ser consagrado. Agora, a gente vai buscar isso como? Nos unindo. Exatamente. Entendeu? Tirando as nossas crianças das ruas. Para isso, tirar da rua, tem que ter o quê? Escolas. Nesse sentido de união, eu acho bastante interessante alguns bairros americanos, Dona Edilza, isso. Que eles montam equipes de segurança. O bairro todo tem um apito, tem uma forma de sinalizar quando há algo suspeito. Ainda que a pessoa realmente não vai fazer nada, mas já sinalizou. Já sinalizou. Então, se a pessoa tiver de maldade mesmo, já com a intenção de fazer algo, então ela já... Aí segue o caminho. E hoje, qual é o comportamento aqui? Indiferença. Então, por que nós não fazemos isso? O cara está sendo assaltado do lado, o cara, ele recua, ele é indiferente. Então, seria uma coisa bacana para você implantar aí na sua comunidade, no seu bairro. A gente pode criar um conselho das pessoas. Exatamente. E hoje em dia está muito na moda esse negócio de conselho de segurança pública e a sociedade não participa dos conselhos. E tem que participar. A gente arruma
Mas é o povo que tem que criar isso, esse conselho. Os conselhos, né? É o povo. É, porque os conselhos que tem hoje... Você não sabe aonde você mora, qual é aquela rua ali da esquina que é problemática. Então, é o povo que sabe os pontos. É, porque eu tenho visto que os conselhos criados hoje, o povo não é o povo que dá o pontapé inicial. Na verdade, é sempre uma autoridade, um político, que dá esse pontapé inicial. Mas a senhora acha mais plausível que nós, como sociedade, como povo, sem uma liderança política que deve iniciar, convocando essa liderança... Convocar. Ou seja, nós devemos inverter esse papel. Tem que inverter, está na hora, tem que inverter. Entendi. Não é baderna, não é nada, tem que inverter. Você cria um conselho de segurança, vai se discutir quais são as ruas, o que podemos fazer, o que não podemos fazer, o que não dá é para a gente ficar dentro de casa. Entendeu? Sem, conforme o menino disse, sem o direito de ir e vir. Mas isso precisa de quê? De união. Precisa se acreditar na força que nós mesmos temos. Sim. Entendeu? Meu pai lá atrás já dizia, quem não reage, rasteja. Muito é verdade. Bom. É uma verdade. Agora, não é reagir com baderna. Não é reagir com inteligência, com estratégia. Dentro da lei sempre. Dentro da lei sempre. A lei tem que ser respeitada. Entendeu? E não tem nenhuma lei que é contra criar um conselho de segurança emanado do povo. Entendeu? Muito Vamos buscar os espaços. Né? Muito ao contrário, entendeu? Aí o Fábio Lago continua ali. Precisamos de políticos patriotas que amem e cuidem do povo. Educação é uma ferramenta muito importante também, diz ele aí, relacionada à educação. Eu não sei se você me lembra, há tempos, as escolas, elas tinham cadeiras de cidadania, Sim. moral e cívica. Se entendia. Uma pessoa cantava um hino nacional com sentimento. Hoje você pega a maioria de crianças aí, vamos botar uma faixa de 10 a 15, não conhece nem a letra. É verdade. Não conhece. Então, cidadania você tem que entender da história lá atrás para viver. Então, o jovem de hoje, ele está vivendo um presente sem passado. Entendeu? Está vivendo um presente sem passado. Eu acho que está na hora de mudar. Entendeu? Tem que mudar. E essa história do adolescente sem o passado, isso também cabe muito da educação dos pais, né? Porque a escola, ela tem o dever de ensinar o mundo como um todo. Mas esses detalhes de como viver dentro de um mundo, dentro de uma sociedade, cabe a cada um de nós como pais, filhos, avós, realmente direcionar os nossos filhos, os nossos netos, no sentido de que, olha só, você vai fazer alguma coisa. Aquilo, tudo que você fizer, um respirar que você fizer, uma palavra que você der, tem consequências. Tem consequências. Então, se você... Toda ação tem reação. Exatamente, toda ação tem uma reação. E eu gosto muito de uma expressão que eu acabei criando, que é o seguinte: pergunta a sua consciência. A sua consciência vai te dizer se você está agindo certo ou não. Porque a consciência, ela te diz, inclusive em relação ao pecado, em relação à mentira, em relação a erro, em relação a qualquer coisa, o primeiro a acusar é a sua própria consciência. Então, se a sua consciência não está te levando para uma direção, não faça, não vote, não aponte e acrescente apenas algo que a sua consciência está te favorecendo a fazer. Então, acho que a Dona Edilza eu vejo mais ou menos desta maneira. Por isso que a Rádio Maravilha, através, Augusto Profeta, tomei essa iniciativa de procurá-la, porque eu vejo a Dona Edilza ao inverso disso. Uma pessoa que é ativa em favor da sociedade, em favor da população, porque a senhora está sempre procurando colaborar de todas as maneiras possíveis. Eu até me surpreendi quando eu tive com a senhora outro dia, coisa de uma semana atrás que eu tive com a senhora, e a senhora falou de um problema de uma rua aqui perto, que estava com um vazamento de água, que eu nem imaginei que a senhora tivesse essa informação. E isso conota, deixa bem claro o interesse da senhora pelo bairro que a senhora vive, não é isso? Pois é, a gente não pode ficar alheio à sociedade. Agora, eu queria colocar um negócio aqui para você. Fica à vontade. Seguinte, você joga 30 anos atrás, aonde que começou essa história a estourar? 30 anos atrás, nós não tínhamos uma sociedade tão competitiva. Sim. Tá? Então, hoje, você tem uma família que tenha 2 filhos,
Antigamente, um só trabalhava na casa e o outro ficava em casa. Podia cuidar mais ou menos dessas crianças. Hoje, o momento econômico exige que os dois trabalhem. Sim. Então, essa criança vai para a escola 3 horas em média. E aonde ela fica o resto? Então, eu estou aqui levantando uma bandeira que a solução é educação, mas vai ter que haver uma mudança nisso, passar por uma educação integral. A criança tem que entrar, ela tem que aprender uma profissão, vai ter que ter uma alimentação adequada, porque se ela também não tiver uma alimentação adequada, não tem aprendizado, Augusto. Sim. Então isso vai abrir um leque até de emprego dentro da população. Vamos ter nutricionista, entendeu? Vai ter uma sessão dentro da escola de cultura, de uma formação técnica, porque os pais hoje, eles já estão com outra função dentro da sociedade. Todos os dois trabalham. Aí você vai botar para criar por avó, que tinha uma outra realidade lá atrás. Ou deixar essas crianças com um vizinho que não é a mesma cartilha sua. Ou deixar na rua, pior ainda. Então, eu estou defendendo que temos que nos unir para fazer uma educação integral, como é os países civilizados. Como é Japão. Criança entra desde manhã vai até o final do dia. O Japão é exatamente então, assim. vai formar cidadão que possa ter condição de realmente ter uma vida, de ter um futuro. Do contrário, não tem, Augusto. Então, a minha briga é isso. A gente vai brigar, a Zona Norte está precisando disso, nós temos espaço, só falta vontade. Só falta as pessoas darem a mão e cobrar isso, e buscar por isso. A senhora falou do Japão e eu sempre fico um pouquinho esperançoso de que um dia nós cheguemos a esse patamar da educação que o Japão tem. Porque desde bebezinho a criança já é instigada, já é estimulada a pensar, a raciocinar, a tomar suas próprias decisões, e conforme vai crescendo, a criança já entra na escola e só sai da escola depois que os pais voltam do trabalho. E o que é muito bacana. Algumas escolas aqui, tem até uma aqui que inclusive meu filho estuda, mas eu ainda não tenho condições financeiras de arcar com isso, começou a colocar períodos integrais. Então isso é bacana. Eu acho legal sim que a criança fique na escola o dia inteiro. Tem muitos pais que são contra isso. Eu não vejo o que tem de errado uma criança passar o dia numa escola que está educando, tá tirando ela de pessoas que podem estar induzindo ela ao erro, não é isso, dona Edilson? Induzindo ela a portar uma arma, induzindo ela a fumar algo que não deveria, beber algo que não deveria, não é isso, dona Edilson? Desse jeito aí, sim. Porque você veja só, se você tira, não é porque o japonês ele é mais inteligente, e falta nisso tudo, a educação seria a meta. Agora, o que falta aqui dentro também é a questão da coletividade. O Japão, ele ensina a criança desde cedo, no individual, a ele agir num todo. Como um grupo. Como um grupo. E aqui a gente quer agir o quê? Isoladamente. Entendeu? Eu vou aceitar uma situação para mim, mesmo que eu esteja prejudicando a você. Está errado. Aí é a história da consciência que você falou. Entendeu? A gente sabe que está errado e está fazendo o errado. E depois é esse caos que está aí, é o direito de não vir, entendeu? É dizer que a política não tem mais jeito. Mas a mudança tem que partir do indivíduo. Mas eu, como indivíduo, associar a outro indivíduo, a outras famílias. Aí é que eu digo, é o coletivo que vai ter que mudar. Entendeu? É preciso dar o primeiro passo, entendeu, Augusto? Então, pessoal, esse é o programa Papo Maravilha Rio. Estamos aí no Facebook. Você que está aí no nosso aplicativo, você que está aí no nosso site, o www.radiomaravilha.com.br. Nós estamos agradecendo a sua participação e você pode continuar participando, tá bom? 96637-0605, 96637-0605 é o WhatsApp da Rádio Maravilha, está aqui nas minhas mãos. É só você digitar que eu vou receber aqui imediatamente seu comentário, a sua pergunta, a sua indagação aqui, tá bom? Deixa eu ver aqui, cadê? Não, isso aqui é besteira, o pessoal manda besteira para o WhatsApp da rádio que não tem fim. Então, pessoal, mandem coisas interessantes, matéria jornalística que você
quer que nós comentemos aqui como é a situação do combustível, né? Que está em alta no dia de hoje. Lembrando que hoje é dia 25/3/2018, tá uma manifestação muito grande aí, em especial aqui no Rio de Janeiro, mas no Brasil como um todo aí, em favor da redução dos preços. Mas façam isso também para outros motivos. Podem fazer isso para educação, não é isso? Podem fazer para educação. Para segurança, tá? Não havia, na minha opinião, não havia necessidade de intervenção federal no Rio. Eu acho tá? que não, precisa as pessoas acordarem. Agora, vou te dizer uma coisa. Normalmente, o que eles fazem? Por exemplo, vem aí festa junina. Sim. A rua inteira não se dá as mãos para organizar. É interessante. Não é interessante? Interessante. Não pode aquela rua se dar a mão para patrulhar, que seu filho chegue em casa tranquilo, que a sua esposa chegue. Porque é o espaço que a gente deixa aberto que os outros ocupam, que a gente não quer que ocupem. Exatamente. Entendeu? É o espaço aberto que está. Então, eu vou olhar só se for meu filho. Não, mas tem um filho do vizinho que chegou ali. Olha se está chegando direito. Entendeu? Está faltando isso. Aí na hora da chuva, do perigo maior, a solidariedade não falou mais alto? Sim. Vamos fazer essa solidariedade agora, que é a hora. Entendeu? Exatamente. E é importante nós nos unirmos, mas no sentido de responsabilidade individual também. Você tem que ter a sua responsabilidade individual, não é isso, dona Edilza? Saber realmente o que você quer para sua vida. Nós temos uma enquete lá na rádio, no site da Rádio Maravilha Rio, www.radiomaravilha.com.br. Você pode ir lá votar nas opções que tem lá, para que você possa, dessa maneira também, estar direcionando, tá, a população. O que nós vamos reclamar, o que nós vamos questionar, o que nós vamos indagar. Sugestões, inclusive. Porque marcar ou fazer aqui usar a própria Rádio Maravilha. Exatamente. Aqui, você que tem uma queixa, vem aqui para a Rádio Maravilha, vamos bater um papo aqui. Você que tem aí uma sugestão, vem aqui para a Rádio Maravilha, vamos aqui bater um papo aqui sobre a sua sugestão. Usar as ferramentas, como disse aqui o Fábio Lago em relação à educação, dizendo que a educação é uma ferramenta muito importante. Vamos fazer das nossas redes sociais, das nossas mídias sociais, uma ferramenta importante também para mudar a sociedade, para mudar o seu bairro, para melhorar a sua cidade, para que realmente nós possamos chegar um dia a um patamar, quem sabe, não vamos pro Japão, porque o Japão está muito acima até dos Estados Unidos. Quem sabe chegar num patamar americano de educação, de segurança, porque o Japão está acima de tudo. Nessa questão de educação, eu acho que o Japão está acima de todos os países do mundo. O Japão, para mim, é top. É top, é uma referência, na minha opinião. E como referência de segurança, a senhora teria algum exemplo para, de repente, nós podemos, de repente, até puxar a ideia de um país tal, de uma cidade tal, de algum ponto específico? A referência que eu tenho, que eu fui pesquisar, a cidade de Medellín, na Colômbia, há 20 anos atrás, aos ouvintes aqui informo, alguém também deve saber do mesmo, era a cidade mais violenta do mundo. Sim. E há pouco tempo atrás. Coisa de 15, 20 anos. 15, 20 anos atrás. Então lá houve uma convocação da população. Aliás, um levante, né? Um levante que foi feito através de sociólogos. Você vê que não foram políticos, não foram militares. Sociólogos envolveu, abraçou a ideia, fizeram. O que fizeram? Inclusive a topografia lá é muito semelhante à do Rio, entre cidades e favelas. Botaram aqueles bondinhos, uniram a situação, botaram tolerância zero, porque a gente reclama do roubo, mas também compramos o roubo. É verdade. Esse é o problema. Por isso que eu digo que o problema está na sociedade. Não é? Seu celular hoje é roubado. Lá na esquina tem um vendendo que você sabe que é roubo, está fora do preço. Vai lá e compra. Agora, se a população não compra, esse produto vale zero. Se ele vale zero, deixa de ter procura. Então é uma questão da gente pensar. É uma questão de vocês mandarem aqui para a Rádio Maravilha sugestões. Por exemplo, isso a gente já pode fazer.
Por mais que vocês saibam que o produto é roubado, se recusem a comprar. Não é dessa forma? Exatamente. Tem uma situação que está na mídia aí também, relacionado a isso, a roubo. Uma menina foi sequestrada, uma espécie de sequestro relâmpago, na cidade universitária. Aí o marginal se aborreceu com a menina porque não conseguiu desbloquear o celular dela. Pegou e levou o celular. Então, não entendi. Matou a garota. Aí, durante as investigações, a polícia, sabe onde é que encontrou o celular da menina? Numa feira. Encontrou numa feira. Numa feira. Pronto para ser vendido. Uma vida valendo um celular. Então, quem é o culpado pela segurança? Quem é o culpado pelo tráfico estar do jeito que está? Nós. Entendeu, não pessoal? Tem outro. Então, é difícil aceitar essa realidade, ela é dura, mas é a realidade. Isso mexe com o ego, mexe com o seu ego. Mas às vezes é interessante mexermos com o ego, porque se nós não mexermos com o ego, não há mudança. Não há mudança. Não há mudança. Então, a partir do momento que você confronta a si mesmo, você se coloca na posição de abertura do seu ego, há uma transformação de mente, há uma transformação de pessoa, não é isso, dona Edilza? Exatamente. Se nós nos transformamos, vamos transformar os nossos filhos, os nossos netos. A transformação é no todo, gente. E é preciso que a gente faça essa reflexão, que aceite que somos parte desse processo. Não vamos ver como uma coisa distante de nós, não. Somos parte do processo. O marginal está lá, somos parte do processo. Exatamente. Você está bancando isso de alguma maneira, comprando as coisas que não provém de origens normais. Então, se você está vendo, como a dona Edilza falou, que o celular está muito abaixo do preço, tem alguma coisa errada, né, dona Edilza? Não tem? Se você está comprando um óculos aí que você está vendo que está muito abaixo do preço, tem alguma coisa errada. Ou a pessoa não está pagando imposto, ou aquilo ali é fruto de um caminhão tombado. Uma coisa interessante, o meu pastor estava falando que um caminhão tombou, o preço baixou. Então, é normal no Brasil hoje. Caminhão tomba, imediatamente a população vai lá e pega tudo aquilo ali e leva para sua residência. A conclusão que o meu pastor chegou, que até causou um certo escândalo, é o que eu falei, é importante mexer com ego, muitas das vezes. Um bando de ladrões. Mas é um bando. Somos uma sociedade de ladrões, podemos colocar assim, desonestos. Porque se um caminhão tombar ali, quem é que não vai ali pegar aquela caixa de leite? Quem é que não vai pegar aquela fralda ali para o seu filho? Já parou para se perguntar isso? Você já se pegou nessa situação? E a criança aprende por quê? Pelo exemplo. Pelo exemplo. Muitas crianças, às vezes, estão até lá junto com os pais. Não é isso? Vai lá junto com os pais. Então a criança está aprendendo. E amanhã depois, é essa criança que é um adulto que está te assaltando lá na frente. Tá. Aí a gente diz que não temos o direito de ir vir. Como? Então tudo parte pela educação, né? Isso, dona Tudo Edilza? parte pela educação. Eu me coloco à disposição. Se você começar a receber os e-mails, a gente poder fazer um trabalho nesse sentido de juntar as cabeças para ver aonde que a gente está errando, fechar aquela porta ali. A primeira porta hoje aqui já está feita. Não compre aquilo abaixo do preço. Mas não adianta, o outro compra. Deixa comprar. Já melhora um pouquinho. Exatamente. Se a gente partir do não adianta, então não tem motivo de estar vivendo. Dentro disso aí, não partindo para a parte religiosa, eu gosto muito de uma fala de Jesus Cristo, que diz o seguinte: examine, pois, um homem a si mesmo, e tome desse cálice. Ou seja, examine-se, vê se realmente você está praticando as coisas certas. Vê se você realmente está tomando a atitude certa. Porque a partir desse seu autoexaminar, você vai fazer isso que a dona Edilza acabou de falar aqui. Você vai poder doutrinar e educar a sua criança, o seu adolescente. Por que seu adolescente está errado? Muitas das vezes a responsabilidade é do próprio pai, não é isso? Que não doutrinou, que não educou, que não tomou para si a responsabilidade de ensinar
a criança o caminho que deve andar. Porque Palavras também de uma Jesus Cristo. Mas não é uma É responsabilidade. uma responsabilidade de cada um de nós. A sociedade é uma responsabilidade de cada um de nós. Então, se você não assumir, não bater no peito, vem cá, eu vou tomar essa responsabilidade para mim, vamos alçar alguém aqui da minha comunidade e vamos preparar ela para que ela venha realmente trabalhar por nós. É importante isso, que cada comunidade tenha o seu líder, tenha a sua liderança. Para poder discutir esses problemas. Alçada pela própria comunidade. Ela vai emergir da própria comunidade. Exatamente. É aí que tem que vir. Então esse ponto é importante, que você realmente assuma isso. Poxa, tem um camarada ali que ele acha que ele pode, pelo histórico dele ali, me parece que ele pode nos ajudar de alguma maneira. Vamos propor ele talvez um projeto político, quem sabe, por que não? Agradeço a participação do Bispo Anderson Peixoto, aquele abraço, meu querido, Deus te abençoe. Ele diz, boa tarde, amigo e irmão Augusto, além da educação se faz necessário projetos voltados à inclusão social, tá mais ou menos aí dentro do nosso assunto, e a grande maioria de nossa sociedade se encontram marginalizadas. Exatamente porque não há bom senso. Deixa eu clicar aqui que o texto é grande. Cadê? Porque não há bom senso. No que diz respeito à integração dos recursos existentes na promoção da qualidade de vida de um modo geral. O que faz é elaborar projetos que tendem a uma minoria elitizada. Esta é minha opinião, diz aí o nosso querido Bispo Anderson Peixoto. Ou seja, pelo visto ele é politizado, ele está bem consciente do que está falando. Agora, eu não considero, eu só vejo o seguinte: nós, da população, que queremos essa mudança, não somos minorias, somos maioria. Sim. E vamos buscar isso. E vamos reverter isso que ele está falando aqui, né? Exatamente. Porque atualmente acontece exatamente isso. A minoria está dando as cartas para a maioria. Exatamente aí. Mandar um alô aí para Marcelo Ismail aí, que está aí nos desejando uma boa tarde. Marcelo Ismail, hoje nós estamos falando de sociedade, estamos falando de comunidade. O que nós podemos fazer para mudar a nossa comunidade, mudar o nosso bairro, melhorar os nossos bairros, o Rio de Janeiro como um todo. Então, hoje o Papo Maravilha Rio está voltado mais para a sociedade, tá bom, meu irmão? Então, se você tem alguma coisa aí a comentar dentro desse assunto, as portas estão abertas aí dos comentários da Rádio Maravilha Rio aí, assim como fez aí o nosso querido Bispo Anderson Peixoto aí. Você fique à vontade aí na nossa live para interagir aqui conosco. E voltando aqui ao assunto da minoria com a maioria, a igualitariedade é fundamental também, né, dona Edilza? Fundamental. Que eu penso assim, todos são iguais, todos têm o mesmo potencial, todos. Tá? Não existe essa questão assim, o fulano é mais inteligente, fulano tem mais recursos. Não. Essa questão só vai ser igual para todos quando a gente abraçar a questão do coletivo. O microfone, tá? E respeitar essa coletividade. Passar com esse negócio desse egoísmo absurdo que está em cada pessoa. Ela não se preocupa mais com o bem-estar, nem dentro da família, que dirá com o do vizinho. Então está na hora de buscar esse coletivo. Está na hora da gente abraçar as causas. Teve uma criança ali que foi maltratada. Agora tem que saber qual é o maltrato, o porquê. Como se fosse filho dele. E Sim. Todo mundo tomar uma ação conjunta. Entendeu? Não é meu filho, deixa pra lá, tá chorando. Entendeu? Então, e outra coisa, a gente não pode estar levando em conta. Eu fiz até um curso de psicologia. Hoje tem muito esse negócio assim, a criança está traumatizada, isso não existe. Então nós estamos criando, quando eu disse a você lá atrás, que o jovem de hoje, ele não tem passado. Tá? Ele não tem passado. Ele vai através da mídia, isso aqui é moderninho aqui hoje, ele pula aqui, pula ali, porque ele não tem cidadania, ele não sabe pensar, e a escola integral, ela vai ensinar isso.
a você pensar. E como você disse, toda causa tem uma reação, toda reação tem uma causa. Então ele tem que entender disso. Ele tem uma atitude que ele joga aquilo, mas ele está prejudicando o outro. Então é isso que a gente vai fazer essa coisa assim, igualitária, no momento que a gente começar a pensar em termos de coletivo. E aí você está certo. Se não está bom para mim, vai estar bom para você como? Como é que eu vou dizer que está bom para você? Nunca. Entendeu? Exatamente. Agora, aí dentro da igreja ou dentro dos cultos, as pessoas têm um comportamento X. Aí ela tá lá na feira, o comportamento dela é outro. Dentro da casa dela é outro. Não, o comportamento tem que ser um só. Um só, em todas as ramificações da sociedade. Porque não adianta. É bastante interessante isso. A bipolaridade da população como um todo, tá? Muitas das vezes nós colocamos máscaras. Usamos máscaras. Então, nós temos que ser um só. Nós temos que ter apenas uma personalidade. Parar com essa bipolaridade, principalmente pessoas religiosas, quer seja protestante, quer seja católicos, quer seja umbandista, quer seja o que for, tá? Devemos tirar essas máscaras e agirmos da mesma maneira em todos os locais. Ou seja, o seu reflexo deve ser um só, porque senão você vai ser tido como doido, tá, querido? E eu espero que você não seja visto pela sua comunidade como um doido, tá bom? Então, analise, pois o homem é si mesmo, como eu disse. Veja as suas atitudes, veja o seu falar. Agora, voltando aqui pro Anderson, ele colocou uma coisa aqui que eu achei bastante interessante. A inclusão social. Incluir essa inclusão social, eu acho que entra muito também para essa área da educação. Porque eu até vi até uma tentativa do governo aí, tentando fazer uma inclusão no que se refere aos ensinamentos, para acabar com essa discrepância de escola particular com escola pública. Tem que acabar. Eu achei até bacana, só que eu achei que aquilo foi pouco. Eu acho que aquilo ali não é o suficiente. Porque você pegar simplesmente um conjunto de matérias e jogar para todas as escolas do Brasil e obrigar com que elas usem aquela mesma matéria, mas no particular estão os melhores professores. Mas isso nos São dias de melhores hoje. preparados. No público continua a mesma coisa. Os professores estão despreparados, estão inseguros, Você não está é vendo isso? como é que é a inversão de valores? Sim. Há 30 anos atrás, para você entrar numa escola pública, há 20 anos, você tinha que ser muito bom. Mas muito bom mesmo. Hoje, para você ter um estudo bom na escola particular, você tem que ter o quê? Grana. Você está vendo o que é a inversão de valores? Quem não tiver não pode dar um estudo bom para o filho. E era o contrário. Ao invés de manter... Não tinha vaga, lembra? Para entrar era uma coisa... Era uma luta. Era uma luta. Assim como também para entrar pro funcionalismo público. Era uma guerra. Era uma guerra. Todo Agora, mundo queria ser funcionário hoje público. é o jeitinho, o padrinho, dependendo da grana. É verdade. Não é isso? É então nós verdade. fomos aceitando essas inversões. Inclusive, chegou até mim uma situação que... Foi uma ONG que fez uma pesquisa para observar o comportamento. Pegaram uma criança com a roupinha boa, tal, tarará, toda arrumadinha, toda quequetezinha. Aí ela fica perdida na rua, essa criança é artista, entra dentro do restaurante, todo mundo preocupado de saber sobre os pais, se a criança estava perdida, enfim, uma atenção, um cuidado total. Outra situação, a mesma criança sujinha, sujam a cara, roupa esfarrapada, as pessoas passavam indiferente. Jogou essa criança dentro do restaurante, essa criança foi escorraçada pela aparência. Então a gente vê o quê? Que as nossas crianças aí de cima dos morros, das comunidades, estão à margem da sociedade. Tudo estigmatizado como marginaizinhos, não é isso? E aí, depois o que vem? Pra cima da gente. É verdade. Entendeu? Agradecendo a participação do nosso querido Marcelo Ismail, que diz o seguinte: eu já estava aí na sintonia da rádio. Para mudar,
temos que mudar em casa, depois cobrar das autoridades. Não temos educação escolar e social. Nós estamos sem crianças com amor ao próximo. Acrescenta ele aí dentro desse assunto que nós estamos abordando. É o que eu acabei de dizer, o egoísmo. Está cada vez mais. Isso está assim, numa escala de 1 a 10, eu acho que nós estamos no nível 9. Está pronto para explodir. Então, Augusto. É verdade. Eu quando eu analiso os fatos nos dias de hoje no Brasil como um todo, eu chego quase que à conclusão de que nós estamos quase que vivendo um Sodoma e Gomorra universal. Porque é muita prostituição, não que a prostituição seja ruim, eu digo a prostituição da sem vergonhice mesmo, do roubo como um todo, tá? Pessoas descrentes, pessoas que realmente não têm, como é que eu posso colocar, autonomia para corrigir, porque erram e não se corrigem. Não tem moral, pessoas imorais, pessoas que não têm temor e respeito à terceira idade. Eu fiz até uma enquete aqui e pretendo até levantar ela de novo no nosso site. Quantas vezes você já deu lugar para a terceira idade dentro de um transporte público? Qual foi a última vez que você pediu a bênção ao seu pai e à sua mãe? Não existe. E tudo isso acabou. É como ela falou, não temos mais passado, história, não tem passado. Não temos mais história, não temos. E a gente tem que resgatar, a gente tem que buscar. E eu convoco quem estiver comungando com a minha ideia, porque o seu canal vai sempre estar aberto nesse sentido, não vai? Sim, sempre. Você que está disposto você aí... vai ter uma voz que vai ser escutada. Vem aqui que aí a gente conversa também aqui, faz o mesmo que eu fico com a Dona Edilza aqui, alcei ela ali na rua ali para vir aqui bater um papo aqui com a gente aqui. E o papo tá bastante bacana, bastante interessante aí. Nossos telespectadores que estão aí na nossa live aí, interagindo aí. Agradeço a participação de todos. Estamos quase chegando ao fim do programa Papo Maravilha Rio. Daqui a pouco tem o Tarde Pentecostal aqui na sintonia da Rádio Maravilha Rio, no Facebook também, tá bom? É só vocês aguardarem mais um pouquinho aí que já o Tarde Pentecostal vai entrar no ar. No momento é Papo Maravilha Rio. Todas as quartas-feiras nós sempre alçamos aí alguém da nossa sociedade, do mundo gospel como todos, alguma personalidade da nossa sociedade para sentarmos aqui e bater um papo. Então hoje é dia de bater papo, tá bom? Já a programação da Rádio Maravilha volta à sua rotina normal. E estamos hoje aqui com a Dona Edilza Pimenta, que realmente tem feito aí bastante diferença aí na nossa sociedade. Eu achei até interessante que o trejeito da senhora falar realmente te encaminha de forma natural para uma liderança. Eu acho que já seria mais do que a hora de realmente puxarmos, talvez, quem sabe a senhora para uma direção aí realmente de liderança na nossa comunidade. Quem sabe? Entendeu? A pergunta fica no ar. Então, fica no ar. Então a live vai ficar aí. Vamos nos comunicando. Não vamos deixar a palavra ficar solta ao vento. Não, vamos continuar interagindo aí. A live vai ficar aí no ar, eu não vou apagar. Então você pode continuar interagindo. Tem aí o nosso site aí que você pode fazer comentários. Tem a nossa enquete lá no nosso site. E desta maneira nós vamos nos comunicando para que, quem sabe, um dia nós consigamos alçar alguém que realmente tenha interesse no seu projeto, tenha interesse aí no seu bairro, tenha interesse em mudar para melhor o que está estragado, não é isso, Dona Edilza? Eu me coloco à disposição, mas sempre dizendo o seguinte, com ajuda e com o dando a mão de todos, buscando essa união, buscando essa coletividade, eu me coloco à disposição. Então, pessoal, essa aí foi a Dona Edilza Pimenta aí, que realmente aí acrescentou bastante aí. Espero que você tenha compreendido tudo o que foi dito aqui, porque as pessoas são muito despolitizadas. Então pode ter havido alguma expressão aqui que talvez você não tenha compreendido. Eu costumo dizer o seguinte: se você ouviu algo que você não entendeu, vai procurar o significado, pergunte, não fica quieto não, porque senão você vai ficar sem conhecimento. Você vai ficar sem saber o que foi dito ali de verdade.
Então, se você escutou uma palavra aqui que você não entendeu, eu estou aqui à sua inteira disposição. Tem o WhatsApp da Rádio Maravilha Rio. Você quer conhecer a Dona Edilza pessoalmente? Liga aqui para a Rádio Maravilha Rio, que eu vou te passar o contato dela pessoalmente para que você possa conversar com ela, não é isso, Dona Edilza? Eu estarei sempre à disposição, pode passar. Olha, eu estou aqui perguntando, eu tenho um projeto assim. Vamos juntos, vamos fazer essa união, doa quem doer. Verdade. É isso. E o importante é estarmos juntos sempre, tá? Seja lá quem for, se realmente tem um projeto bacana, tem um projeto legal, tem uma ideia bacana, a Rádio Maravilha está aqui e a gente pode conversar sobre isso. A gente te coloca sentado aqui, assim como eu fiz com a Dona Edilza, colocamos você em parceria com ela também, quem sabe com um grande crescimento aí da nossa querida e amada Zona Norte, né? Isso no qual a senhora adotou com tanto carinho, não é isso? Adotei essa Zona Norte, vim lá de vim da Zona Fluminense, que chamam, né? Lá de lá. Isso, Baixada Fluminense. Não, lá é Fluminense. Não, Fluminense mesmo, é Fluminense, lá Fluminense. Não é Baixada, não, é. Então eu vim pra cá e estou aqui à disposição. Apesar de meu nome ser Pimenta, entendeu? Mas é uma pimenta de cheiro. Não é uma pimenta que arde tanto. Dá só uma aquecidinha, né? Só uma aquecidinha. Só faz refletir. A pimenta é bom, mas na dosagem certa, né? Exatamente. Tá bom? Só para dar aquela aquecidinha. Só para dar aquela aquecidinha. Ainda mais esse período de frio, né, Dona Edilza? É bom, é bom. E tá previsto uma frente fria para hoje. Uma frente fria não, já tá frio, na verdade. Parece que essa madrugada vai ser a madrugada mais fria do ano. Mas tem que preparar. Vai bem. Tá certo, então tá aí. Então tá legal. Tá aí, Dona Edilza Pimenta aí. Eu agradeço a todos que estiveram aí até agora aí no nosso Facebook interagindo conosco aí. Dona Edilza, seja muito bem-vinda aí a hora que a senhora quiser. As portas da Rádio Maravilha Rio eu virei estão porque abertas. Eu vou buscar agora essa catucada. Então tá bom, gente. Muito obrigado. Aí. Fiquem aí com Deus. Que Deus abençoe a todos aí. A senhora quer deixar o último recado aí para os nossos ouvintes, telespectadores? O meu último recado que eu vou dizer... Agora vem a pimenta, ó, a pimenta. É uma frase só. Aí, ó. Não queira pro outro aquilo que não queira para você. Muito tá bom? Muito bom. Basta isso. Aí nós vamos ter uma Zona Norte muito boa, uma Zona Norte boa de viver, com lazer, com criança na escola e podendo sempre ter o direito de ir e vir. Tá bom, gente? Que Deus abençoe a todos aí. Já tem um programa Tarde Pentecostal aqui na Rádio Maravilha Rio. Continuem aí, tá? Continue aí. Tem um Tarde Pentecostal a partir das 3h30 ou 15h30, né? Para quem preferir. E depois do Tarde Pentecostal, programação normal da Rádio Maravilha Rio. E a partir das 19 horas eu volto, hein? Eu volto aí com o programa Espaço Vida, programa da Igreja Batista Missionária em Quintino, a partir das 19 horas. E logo depois, a partir de 21 horas, o Vô da Rádio com o programa Sintonia da Noite. Aquele programa que, como ele mesmo diz, você sintoniza e dorme. Mandar um abraço aí para o nosso querido Amaro Ferreira, que tá aí na nossa live aí. Já tem mais, hein? Já tem mais, tá, Amaro? Que Deus te abençoe.